La Bible nous dit, A Bíblia diz, nous allons voir ça dans 1 Jean chapitre 5, vamos ver isso. 1 João capítulo 5. verset 11 à 15. 1 João capítulo 5, Verset 11 à 15. 11 até 15. Primeiro João capítulo 5, 11 até 15. Quem achou, allez, pode ler por favor. Devo lhe ajudar por rapidamente, por favor. Ce témoignage, Vê esse testemunho. c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Deus nos deu a vida eterna. Et que cette vie est en son Fils. E esta vida está em Jesus Cristo. Je vais essayer de mélanger les deux langues parce que j'ai plusieurs langues dans ma tête. Quand je prêche en français, j'utilise l'espagnol, j'utilise les grecs, j'utilise les turcs parce que j'ai passé par plus. Há uma coisa que acontece aqui. Eu falo muitas línguas, grega, espanhol, francês. Depois estou misturando muitas palavras na minha cabeça. Então, vou tentar falar duas línguas. Amen. Amém. Awa, Yesu. Aqui Jesus Bible est bien awa. falou conosco muito bem. Nous avons les témoins. Je vais lire encore. Vou ler mais. Voici ces témoignages. Vê esse testemunho. Si voici ces témoignages. Vê esse testemunho. C'est que Dieu nous a donné la vie. E aquele que Deus nos deu a vida. Et cette vie est sans son Fils. Essa vida está no seu Filho, Jesus. La vie est en Jésus-Christ. A vida está em Jesus Cristo. A vida está em Jesus Cristo. Se tu tens Jesus, tu tens a minha vida. Alléluia. Amém. Soki olingi onwa bogo na Nzambe. Soki olingi onwa bogo na Nzambe. Se queres ver a mão de Deus, il faut usar Yesu Masiya. tem que ter Jesus Cristo. Amen. E se usar Yesu Masiya. Tem que ser Jesus Cristo. E se usar Yesu Masiya. Tem que receber Jesus. Por isso, eu falei causa da morte de Lázaro. Era a ausência de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Deuxième cause. E segunda causa. Dans la prière de Jésus, dans le même verset, l'oração de Jesus nesse versículo, Jesus falou: tu vas fazer isso para pessoas fé, mas para mim, tu vas fazer isso para a pessoa fé, não para mim. Jesus queria mostrar a pessoas que Deus tem vivo. Queria mostrar a pessoa que há o poder de Deus. Alléluia. Amém. Troisième cause. Terceira causa. Troisième cause. Terceira causa. Alingaki affermir foi abato obaso yok balo como bananzambe. E queria affermir a fé das pessoas que estavam escutando a palavra de Deus. Amen. Amém. Nascemos mala. E naquela época havia pessoas que não estavam acreditando em Jesus. Embora que viram milagres, Jésus avait fait beaucoup de miracles. Sabe que Jesus fez muitos milagres. Il y avait des gens, mas havia pessoas que não acreditavam a Deus, estavam incrédulos. Alléluia. Le Seigneur Jésus a sa démonstration. E deveria Jesus mostra a demonstração. Et pour ça aujourd'hui, por isso hoje, on va faire aussi des démonstrations. Vamos ver a demonstração. Amen. Amém. Même si je n'ai pas la voix, nous allons faire la démonstration. Pode ser não ter voz, pouco assim, mas demonstração do poder de Deus vai manifestar. Amém. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Vous savez, eu não sou assim, é verdade. Je suis très pas bien vraiment. Eu não sou assim quando eu prego, mas não estou bem. Mas estou a forçar a saúde para a obra de Deus. Para a obra de Deus, para cumprir hoje, que não posso faltar. Pastor sabe a mensagem que eu comuniquei o tempo que nós dormimos lá em casa. 3 jours, 3 dias que nós passamos, 3 dias na luta.
Ah, por isso você vê muita gente no verão hoje, porque é verdade. É verdade, nós vimos isso. Nós vemos Deus dois. Depuis que je suis venu ici, il m'a beaucoup parlé pour cette église. Ah, tempo que estou cá, Deus falou muito comigo sobre essa igreja. J'avais essayé un peu de parler. J'avais parlé aux intercesseurs ici. Tentei pouco explicar a instituição que cá estamos conosco aqui sexta-feira passada. Comuniquei só uma coisinha assim para eles. Essa igreja tem Deus, mas tem luta. Mas precisa eu, você, e vamos lutar. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Essas lutas não são do vosso pastor, mas é para nós todos. É para nós todos. Amém. Amém. Jesus quando chegou, encontrou com Marta. Marta falou com Jesus. Marta falou com ele. Jesus. Se você estava aqui, Jesus não estava morto. Sabe por que Jesus passou a orar? Para ir ter a morte de Lázaro. E naquela época de Israel, havia uma, quer dizer, conhece quando passava em Israel, se uma pessoa morrer, depois de 2 dias, depois de hoje, era o seguinte, naquela época, havia uma concepção dentro do povo de Israel, seguinte, o povo pensava que uma pessoa morreu hoje, uma pessoa morta, depois de 2, 3 dias, a alma dessa pessoa está sempre no corpo, mas era confusão, não era assim, mas eles pensavam assim. Por isso Jesus sabia essa concepção que estava no meio do povo, que depois de 2 ou 3 dias a pessoa está sempre viva, porque a alma está no corpo. Jesus fez isso de propósito para passar 4 dias para chegar no morto lá. Se Jesus ressuscitou Lázaro 3 dias, as pessoas estão a acreditar que Jesus ressuscitou. Por isso fez o propósito, muito bem, 4 dias para ressuscitar Lázaro. Diga amém. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus chegou, encontrou com o irmão Lázaro. Aleluia. Amém. Jesus chorou. Jesus chorou por quê? Estou tirando a revelação aqui nesse momento. Aleluia. Affection, amour, na famille. Jesus chorou por quê? Jesus queria partilhar afeição, amor a cada homem que tinha nesta família. Aleluia. Não, Jesus não chorou porque não tinha poder de ressuscitar Lázaro, não. Mas chorou porque queria partilhar aquele dom, aquele sentimento, aquele dom que ele tinha a cada homem nesta família. Oh, aleluia. En tant que muito, a cada homem, ela tinha sentimento. Tinha sentimento também de partilhar com aquela família, o sentimento, digamos assim, diga amém. Por isso, no óbito, se uma pessoa está chorando, não fala que por que está chorando? Deixa para chorar. Bon, on a passé à zone là-haut, on dit les âmes qui est. Ah, vous savez, pasteur, t'as chouré. Est-ce que pasteur, t'es pour café? Non, normal. Eh, pasteur, t'es comportement. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, amen. Alléluia. Suivez-moi très bien. Segue-me muito bem. Nous falons muito pour protéger voix. Para proteger a voz. Eu queria pouco que eu falasse. Para trabalhar muito bem. Eu tinha muito de falar essa pregação. Pode pregar mês. Mas o tempo e a saúde que não permite para falar muito. Mas eu não posso falar que vão perder a dia. Eu sei que Deus está aqui.
Amen. 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 Selon Jésus, il y a Jésus fois de Lazare. Comment il y a cimetière? Chez toi, frère, le spirit de Lazare. À quelle époque, le cimetière era assim, rocha grande, muitas rochas fechadas do cimetière. Rochas. La grande roche, voilà, ils arrivent à pierre, ils bangent era grande rocha, le spirit de Lazare. Et ça, à côté, c'est là qu'ils bangent les achats. Chegou Jesus, nous devons entrer porque havia grande rocha que pedia Jesus para entrar. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Libanga liboso. Primeira Pedro. Et le deuxième point, c'est la foi. Et queria falar agora sobre a fé. Sauter. Tu vas tirar pouco a pouco para ter tempo. O tempo de adoração. Se vemos, Jesus falou com Marta. Tira-me essa pedra. Quero ver Lázaro. Quero ver Lázaro. Je voudrais voir Lazare. Quero ver Lázaro. Où il est? La ligne d'amour à Lazare, place à l'année. Quero ver onde está dormindo Lázaro. Alléluia. Martha Lobi, oh Seigneur. Martha dit Seigneur, tachera. Jesus falou com ele. Mas eu falei contigo que eu sou a ressurreição. Martha disse, eu sei muito bem que vai ressuscitar quando tu regressarás. Je suis la résurrection et la vie. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Foi a Martha, c'est foi a futur. A fé de Martha, elle a fait le futur, vamos. Foi a Martha, c'est foi a futur. A fé de Martha, elle a fait le futur. Oh, nous les chrétiens, nous sommes chrétiens. Nous avons la foi Temos a fé de le passé, de le présent et de la future. Amen. Nós cristãos temos a fé do passado, do presente e do futuro. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus est le même. Jesus é mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Foi. Nossa fé. Foi na missão. Nossa fé basée. Tem que ser fundada na passé. no passado. Oui, c'est ça la mission. Ou seja, que parou. Mon frère. Irmão. Oui, c'est ça la mission. Aqueles só operam no passado. Aqui que está a operar hoje. Aqui que operará amanhã. Alléluia. Amen. Oh, Martha. Marta sabia que Jesus vai ressuscitar no tempo fim, mas afinal esqueceu. Après Jesus é a ressurreição. Alléluia. Amen. Mon frère. Irmão. Jésus est là. Jesus está. A ressurreição está. La résurrection est entrée dans votre église. A ressurreição entrou nesta igreja. Oh, diga amém. Alléluia. Amen. Jesus fala com Marta, tira esta pedra. Alléluia. Amen. Deuxième point, c'est la foi. Et a fé. C'est la foi. A fé. Je vais pas donner plein. Não quero falar de muitos versículos. C'est la foi. Quero falar sobre a fé agora. Non, moi je sais que vous avez déjà écouté les définitions de la foi. Eu sei que tu sabes a definição da fé. Vous allez voir ça dans 11, Hébreu chapitre 11, verset 1. Hébreu capítulo 1, versículo 11. Vous allez voir, vous allez lire ça. Sabemos a definição da fé. Depois você vai ler isso. Comme la nouvelle Hébreu, foi la mission fait battre, la passé, la présent et la future. A nossa fé tem que ser fundada no passado, no presente e no futuro.